Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de constelações sistêmicas familiares e desenvolvimento humano. Eu sou o Milton e nesse vídeo vou te dar uma dica importante para quem é terapeuta e muitas vezes se emaranha porque não consegue atender o seu cliente da maneira adequada. Antes de mais nada, lembrando, clica aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho porque eu vou trazer conteúdos importantes para você no seu autodesenvolvimento e na sua jornada de vida. Muito importante é você realmente perceber tudo aquilo que existe dentro de você. Isso é um processo de autoconhecimento, mas também é um processo de estudo. O que você estudou, que curso você fez, qual foi a bagagem de vida que você viveu, experiências que te trouxeram conteúdo aqui para dentro. O contexto dentro das regras da ajuda, no livro Ordens da Ajuda, ele traz lá as ordens da ajuda e dar aquilo que se tem. Isso é uma dica fundamental justamente para você não se emaranhar, porque às vezes as pessoas vão atender a um cliente, quem é terapeuta, quem trabalha com coach, quem trabalha com desenvolvimento humano, e percebem que o cliente está vivendo por alguma situação complexa, difícil, e o terapeuta ele não consegue ajudar aquela pessoa ou ele não sabe como realmente, efetivamente auxiliar a pessoa a sair daquele conflito. Mas mesmo assim a pessoa continua ali no atendimento. Às vezes por necessidade, às vezes por seja lá qual for a questão. Esse é o grande erro que emaranha os terapeutas. Então o segredo é justamente o inverso. É perceber o que você tem. Se o que você tem realmente vai contribuir para aquela pessoa. Porque se não contribuir, você fala assim, olha, eu sinto muito, eu não consigo te atender, você não se emaranha. E, afinal de contas, o que significa não se emaranhar? Significa que você tem acesso ao sucesso. Significa que as portas do sucesso estão abertas para você, porque você não está dando aquilo que você não tem, você está dando aquilo que você tem. Então, se você tem um conhecimento, um curso, uma experiência de vida, enfim, você se sente seguro em conseguir olhar para aquela dinâmica da vida daquela pessoa e auxiliar ela de verdade, orientar, trazer palavras que realmente vão modificar aquilo que ela está vivendo, então você tem algo para dar. Agora, quando você se sente inseguro, será que o que eu tenho realmente vai ajudar aquela pessoa? Porque lhe falta algo. Talvez lhe falta não um conhecimento, mas talvez lhe falta trabalhar a sua segurança, a sua autoconfiança. E quando você se sente realmente seguro, você tem também a clareza de conseguir perceber o que você tem e o que você não tem. Então, de repente você vai se deparar com algum cliente e você vai perceber que aquilo é muito para você e você não consegue ajudar ele. O caminho do sucesso é justamente falar para ele, olha, eu sinto muito, mas eu não consigo enxergar como te auxiliar. E talvez indicar uma pessoa que é especialista naquela área para que ela possa procurar um outro profissional. Até compartilho uma situação que eu tive. Em determinado momento eu me deparei com um conflito que uma pessoa me trouxe e percebi justamente isso, que eu não conseguia enxergar, porque o conflito dela não era sistêmico, que é a minha especialidade. Por mais que eu estudei muitas outras técnicas também, não conseguia perceber. E aí eu falei para ela, olha, eu sinto muito, eu não consigo te ajudar. Eu pensar em alguém que eu conheça para te indicar para resolver essa sua questão. Naquele momento a pessoa ficou cabisbaixa, ficou um pouco triste, entendeu, agradeceu pela situação de eu estar sendo sincero com ela e ela se retirou. Algum tempo depois, eu encontrei ela novamente num workshop que eu realizo e no workshop ela me procurou no final e ela me falou assim, Milton, lembra daquela vez que você me atendeu? Eu sim. Quando eu saí daqui, eu percebi que era eu que tinha que resolver o problema. E eu estava tentando encontrar alguém para resolver para mim de uma maneira mais leve, mas no fundo eu sabia quais eram as atitudes que eu tinha que ter na vida para conseguir resolver o problema. Então, olha que bacana, né? Como você realmente ser sincero traz resultados efetivos para as outras pessoas. E essa é a ordem que Bert nos falou, né? Dar aquilo que se tem. Se conheça, entenda o que você tem, entenda os seus limites, respeite os seus limites. E quando isso não for possível, sim, se retire. E mais do que isso, tem o outro lado da moeda também. O outro lado da moeda nos fala sobre tomar o que se precisa. Às vezes a pessoa, por exemplo, chega para mim e fala assim: Milton, eu preciso de terapia, mas eu não tenho dinheiro. Eu posso te pagar com uma faxina na tua empresa? Não, eu já tenho uma pessoa que faz esse serviço. Então, por que eu vou aceitar aquilo que eu não preciso? Então aqui também é uma armadilha. O terapeuta tem a grande tendência de fazer troca por terapia. Ah, Milton, eu preciso de uma constelação, eu posso te dar uma sessão de
de reiki em troca, mas eu estou precisando disso? Então, às vezes, você percebe que você não está precisando e você aceita mesmo assim só para poder ajudar aquela outra pessoa. E quando você faz isso, você cria motivos na sua vida para precisar daquela terapia. Ou seja, você vai criar um conflito para precisar de uma terapia, sendo que era simplesmente falar assim: olha, eu sinto muito, eu não preciso do que você tem para me oferecer. Então, essa cumplicidade, essa ética com você mesmo, de ser sincero, que também transforma a vida mais leve. Principalmente dos terapeutas, que têm a grande tendência de se emaranharem por não conseguirem dizer isso, por aceitarem porque fica mais fácil. Fica mais fácil naquele momento, mas a longo prazo gera um conflito. Então, sim, eu sempre sugiro para as pessoas: não façam trocas, a não ser que você esteja consciente de que você precisa daquela troca, que ambos precisem, né? Poxa, eu quero e eu também quero, então vamos fazer? Legal. Aí sim, caso contrário, cuidado. Receber aquilo que se necessita. Lembre-se disso. Bem, isso parece uma dica para terapeuta, parece uma dica exclusivamente das Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, que é para quem trabalha com terapias. Eu percebo que é muito mais do que isso, isso é uma dica para a vida. Quantas coisas você aceita dos outros em troca de alguma coisa que você nem queria, você nem precisava? Quantas coisas você acumula dentro da sua casa que você talvez não precise e você está aceitando às vezes coisas que não são necessárias? Quantas afirmações, quantas conversas que você está concordando com aquilo que a pessoa está falando, mesmo que lá no fundo você não concorde. Então, essa transparência com você mesmo não é só para o terapeuta, é para a sua vida. É quando você realmente consegue ser sincero com as outras pessoas, independente da sua preocupação se isso vai magoar ou não. E é claro que eu não estou falando aqui para você ser estúpido ou grosso com as outras pessoas, mas ser sincero com você. De repente a pessoa chega para você e fala: Nossa, que dia quente hoje! Mas você está se sentindo super bem e aí você concorda só por concordância com aquela pessoa. Comece a mudar isso, comece a ser sincero com você. Olha, você acha que está quente? Olha, para mim está muito agradável hoje. Percebe que você não foi ofensivo com a outra pessoa e você foi sincero com você. Então, você não está aceitando aquilo que para você não é necessário, que é a afirmação da outra pessoa. E você está sendo sincero com você, com aquilo que você está vivendo. Você está dando aquilo que você realmente tem. Legal, gente. Espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Lembra de clicar aqui. Se você sabe de alguém que faz essas trocas de forma inadequada, compartilhe esse conteúdo com essa pessoa. Um abraço e até a próxima.